E então chegamos ao sábado, 16 de janeiro, a semana que termina hoje. Amanhã é o primeiro dia da semana, como a gente recorda, no primeiro dia da semana, no final lá dos evangelistas, eles falam, primeiro dia da semana, domingo, os discípulos se reuniam e Jesus apareceu naquele primeiro dia. E a partir dali celebravam a Eucaristia nas casas e depois para todo lado foram espalhando que o dia do Senhor era sagrado. Se pode, vai à missa amanhã. Se não, até que Deus permita, fica firme aí, participando pelos meios disponíveis. Muito bem, vamos ao Evangelho desse dia de sábado, Marcos 2, de 13 a 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguia. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam a Jesus. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E quem de nós pode dizer então que não se sente chamado? Todos somos pecadores, não é? Tomara que você tenha consciência disto, porque senão a obra de salvação não vai atingir você. Pois aqui está uma palavra desconcertante para quem se julga muito santo, como os fariseus se julgavam, os doutores da lei, os escribas, não se misturavam com aquela gente pecadora. É assim, quem se considera muito santo exclui pessoas cujas vidas eles desaprovam e muitas vezes não veem a sujeira no seu próprio interior, talvez até maior, não é? É muito importante que a gente sempre faça uma autocrítica à luz da palavra. Por isso, a palavra de hoje disse que Jesus, quando a multidão vinha a eles, não se arvorava em ficar curando, e ele ensinava. É o ensinamento que vai promover essa cura, que nos faz descobrir quem somos nós à luz de Deus. Pois bem, então, agora, enquanto Jesus passava caminhando, lembra do caminho de Marcos? Pois então, enquanto passava, ele viu um desses pecadores públicos. Por profissão, ele era um pecador público, cobrador de impostos, Levi, que depois vai se chamar Mateus. Bem, Levi, ele olha para ele e diz: "Segue-me." Prontamente, aquele homem responde ao chamado e deixa tudo e vai seguir Jesus. E depois, Jesus, misturado com os pecadores amigos de Levi, vai à casa deles e os fariseus ficam escandalizados. Mas como é que o mestre de vocês, sendo mestre, ele deveria afastar os pecadores? Essa era a prática comum dos mestres. Pelo contrário, por que esse mestre de vocês se mistura com os pecadores? Porque Jesus quer atrair quem precisa, ele quer salvar quem mais precisa da salvação, porque está todo cheio de pecados. Jesus quer ser luz no meio das trevas e eles não compreendem. Jesus é um eterno escândalo para quem se acha muito bom, para quem, no seu eterno pelagianismo foi uma doutrina que falava que os méritos da pessoa, as obras das pessoas, salvam essas pessoas. Para quem se acha eternamente pelagiano, que não precisa ser atingido pela misericórdia, porque já tem suficientes obras para ser salvos, essa palavra continuará sempre escandalizando. Jesus não se mistura com o pecado, mas sim se mistura com os pecadores. Ele salva o pecador, embora condene taxativamente o pecado. Tanto é assim que morreu
por causa dos nossos pecados. Nunca pecou, mas esteve sempre próximo de quem estava doente pelo pecado. Vamos rezar a Deus. Senhor, a humanidade inteira é doente do pecado. E muitas vezes o pior pecado é não reconhecer o próprio pecado. E muitas vezes somos nós que agimos assim. Apontamos para os outros, mas não temos consciência de nossa própria situação. Ajuda-nos a nos deixarmos atingir também pela Tua misericórdia, como ouvimos hoje que esses pecadores se deixaram, sobretudo Levi, que agora se torna um homem novo e depois será um evangelista, um anunciador, por meio de quem nos chega a Tua própria palavra. Por meio de pecadores, o Senhor escolheu nos salvar. Muito obrigado, Deus, por ter se misturado com gente como nós, como todos nós pecadores. No meio da Tua santidade, Tu desceste e vieste tocar-nos para sermos salvos com a Tua santidade. Ajuda-nos a sermos gratos e ajuda-nos agora a testemunharmos essa misericórdia indo para o meio dos pecadores e considerando-nos nós mesmos pecadores perdoados sempre. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de levar esse Evangelho adiante, ajude-nos na obra da evangelização. Fica com Deus, bom final de semana.